Alô você! Estou eu aqui de novo, professor Beto Fernandes, para comentarmos a sua prova de conhecimentos bancários e atualidades do mercado financeiro no concurso do Banco do Brasil agora 2015. Vamos começar então pelas questões relativas a atualidades do mercado financeiro. Já vou deixar aqui também um espaço para caso você queira entrar em contato comigo pelo e-mail. Meu e-mail é profbeto.fernandes@gmail.com. Olha só, antes de começar, queria falar que novamente a Sesgran Rio aprontou das suas. As questões de atualidades do mercado financeiro novamente se aproximou de conhecimentos bancários do que propriamente de atualidades. Foi um pouco melhor, já colocou alguns assuntos relacionados a atualidades do mercado financeiro, mas, a meu ver, com a devida vênia, eu percebi que ela ultrapassou o limite em uma questão. Estudaremos ela no momento certo. Agora, vamos estudar a primeira questão, a questão 21 da sua prova. Vamos lá. Olha só, a autonomia operacional do Banco Central tem sido um tema de debate entre os economistas. Nesse sentido, muitos analistas consideram que a condução da política monetária, atribuição do Banco Central, pode eventualmente sofrer interferência de instâncias superiores do governo, em especial no estabelecimento da meta inflacionária. Tal conclusão deriva do fato de que o estabelecimento dessa meta é a atribuição. Antes de irmos para o item, atualmente o Banco Central tem independência? Não, ele não tem independência. Tanto não tem que ele hoje tem status de ministro, ou isto é, o presidente do Banco Central ele tem status de ministro de Estado. É nomeado pelo presidente da República, todavia suscetível a uma sabatina, uma arguição perante o Senado Federal. E tanto o presidente como os diretores são nomeados, sendo nomeados pelo presidente da República, acaba estando subordinado a ele. Então, há uma discussão muito grande sobre o Banco Central ter essa independência ou não. Hoje ele não é independente. Hoje o Banco Central ele tem uma vinculação direta ao Poder Executivo, tá? Ele é vinculado ao Poder Executivo, sendo uma autarquia pública federal. A resposta dessa questão era muito tranquila e nós, ao longo do curso, abordamos enfaticamente isso, que o Banco Central determina a taxa Selic e que quem determina a meta de inflação é o CMN, o Conselho Monetário Nacional. Observe as alternativas então, olha só. Letra A, unicamente pelo presidente do Banco Central. Só voltando, ó, o que ele está querendo é: tal conclusão deriva do fato de que o estabelecimento dessa meta é a atribuição. Que meta ele está falando? Que meta? Ele está falando da meta inflacionária, meta de inflação. Está dizendo que se dá unicamente pelo presidente do Banco Central, que pode sofrer pressões para estimular uma meta mais elevada. Claro que não. Já vou ter nada a ver, até porque se eu tivesse que ter uma influência, uma pressão, era para abaixar. Está toda errada. E você sabe que quem vai de fato estabelecer a meta de inflação é o Conselho Monetário, letra B. Conselho Monetário Nacional, formado pelos ministros da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão e presidente do Banco Central. Então aqui a alternativa correta é a letra B. Conselho Monetário Nacional estabelece a meta de inflação. Para fazer com que essa meta de inflação seja atingida, o Banco Central vai determinar a meta da taxa Selic. A taxa Selic é uma taxa de juros diária que remunera os títulos do Tesouro Nacional, os títulos públicos federais. Então, eu vou definir uma meta da negociação diária dos títulos públicos federais e eu quero que essa meta diária para os próximos 45 dias seja em um percentual. Atualmente, você sabe que essa
meta está em 12,75% ao ano. É a meta da média para a negociação dos títulos. Esses títulos são negociados diariamente. Ponto. Tá bom? Então, não é da equipe econômica definida pelo presidente da República, não é a taxa da inflação, não é definida pelo presidente do Banco Central e dos bancos múltiplos, não é do Copom que define a meta inflacionária anualmente. E a meta da taxa de juros a ser alcançada para que a taxa de inflação convirja para a sua meta. A explicação não está errada não, mas é porque a meta inflacionária é lá pelo Conselho Monetário Nacional. Ficou claro para você então essa 21? Vamos para a próxima então. Uma das características positivas do boom imobiliário que o país vivenciou na última década e parte da atual foi proporcionar a diversas famílias a conquista da casa própria. A Caixa Econômica Federal teve papel importante na concessão de empréstimos, mas as funções da CEF são muito maiores dentro do sistema financeiro habitacional. Nesse sentido, não é atribuição da CEF. Vem comigo de novo. Olha só, a atribuição da Caixa Econômica, olha a malandragem. O concurso era do Banco do Brasil, ele pediu as atribuições da Caixa porque sabe que você não centrou o seu estudo nela e nem era assunto de atualidade de mercado financeiro. Cabe recurso nessa questão? Cabe, alegando que atribuições da Caixa Econômica não se relaciona à atualidade do mercado financeiro e do mercado como um todo, que, no caso, quando se trata de atualidade, eu vou pensar em 2012, 13 e 14. E até início de 2015, se for o caso, janeiro de 2015, fevereiro, mas não, cobrar atribuições da CEF, da Caixa Econômica, foge ao edital. Então, poderíamos abordar uma forma de recurso para anular o item, mas já vou te adiantando, eu acho muito difícil se anular. Caiu isso no concurso passado, eu até avisei ao longo do curso que vá lá, estude as competências do Conselho Monetário, do Banco Central, e aqui no da Caixa Econômica você nem precisava de estudo coisíssima nenhuma, era um bom senso. Olha as alternativas. Eu tenho na letra A que não é atribuição da CEF, vamos ver. Vamos encontrar primeiro as que você sabe que é atribuição. Aí tem lá, disciplinar o acesso das instituições de crédito imobiliário ao mercado nacional de capitais, orientar, disciplinar e controlar o SFH, prestar garantias em financiamentos obtidos no país ou no exterior pelas instituições integrantes do sistema financeiro da habitação, com necessidade de aprovação pelo Banco Nacional da Habitação. D. Estimular a elaboração e a implementação de projetos relacionados à indústria de material da construção civil. E. Estimular e controlar a formação e a aplicação de poupanças destinadas ao planejamento, à produção e à comercialização de habitações em território nacional. Bom, a E está na cara que você sabe que a Caixa faz isso, então você vai eliminá-la porque você sabe que essa é da CEF. Então eu costumo colocar X naquela que eu não vou marcar, né? Então você já elimina. Aí você tem aqui, orientar e disciplinar e controlar o sistema financeiro da habitação. Ele é o principal atuante, então é óbvio que ele também faz isso. Então aqui, ó, vou botar um ticozinho porque ele faz. Disciplinar o acesso das instituições de crédito imobiliário ao mercado nacional de capitais. Você poderia ficar em dúvida nessa. A letra D, estimular a elaboração e implementação de projetos relacionados à indústria de material da construção civil. Ele até está fazendo muito isso com Minha Casa Minha Vida. Então, acaba que você até poderia ficar na dúvida. Agora, por que você vai marcar? Com certeza, a letra C na 22. Pelo seguinte motivo, ó. Você sabe que o Banco Nacional da Habitação não existe mais. Esse Banco Nacional da Habitação, ele foi extinto e deu lugar ao Sistema Financeiro da Habitação, onde a Caixa Econômica Federal tem todas essas atribuições aqui elencadas. Então, o BNH deixou de existir quando se criou o Sistema Financeiro da Habitação e se colocou a Caixa Econômica como centro e ainda criou-se lá no Exército, você vai lembrar, a Poupex. Tá? Então eu tenho a Poupex e além da Poupex
tem a Caixa Econômica no sistema financeiro da habitação. Porque ele está dizendo prestar garantias em financiamentos obtidos no país ou no exterior pelas instituições integrantes do sistema financeiro da habitação com necessidade de aprovação do Banco Nacional de Habitação. Por essa parte aqui, ó, você já eliminaria marcando, portanto, a letra C. Como eu disse a você, é uma questão que cabe recurso, é uma questão que está cobrando aí da gente, na verdade, é a atribuição da Caixa Econômica que não está no edital, tá bom? E aí eu já te digo qual é a próxima questão. Melhor, eu vou deixar para dizer mais perto da próxima prova que teremos no Rio de Janeiro, teremos a prova para BH, um novo concurso a ser lançado no mês que vem, eu vou deixar para o examinador não ficar vendo esse vídeo e não colocar a questão. Fique atento às nossas aulas, que eu já vou te dizer, com base nessa questão, qual é a próxima que vai estar em atualidades do mercado financeiro. Acredito que vai dar certo. Me acompanhe aí no aulamóvel.com, me acompanhe aí também nas mídias sociais, que você vai ver a próxima questão com certeza. A Cisgran-Rio, ela, claro, tem um certo pragmatismo que eu já posso passar para você. Eu mudo meu nome se não for. Olha o compromisso, hein? Próxima questão. A taxa de inflação acumulada em 12 meses encontra-se próximo do teto da meta inflacionária, que falamos nas dicas, 6,5%. Um dos instrumentos da política monetária que o Banco Central tem disponível para reduzir a inflação é o quê? Bom, para entendermos isso aqui, a gente tem que visualizar a disponibilidade financeira. Pense em uma instituição financeira, um banco, que ele pode emprestar para a sociedade, emprestar dinheiro para a sociedade, ou ele pode pegar o dinheiro que ele tem e emprestar para o governo, tá? Então aqui você tem, ó, a instituição financeira e o dinheiro dela. Aqui você tem o governo. E você tem aqui o Banco Central. Bom, o governo vai atuar no mercado primário. O governo emite o título, vende o título para a instituição financeira, isso no mercado primário, e aí a instituição financeira passa o dinheiro para o governo e não passa para a sociedade. Eu poderia usar também o mercado secundário. Nesse caso, o Banco Central já tem títulos que são emitidos pelo Tesouro, não são títulos mais do Banco Central. Ele pega esses títulos, os vende para a instituição financeira, pagando os juros da taxa Selic, a instituição financeira passa o dinheiro para o Banco Central. E aí, quando isso acontece, ao invés da instituição financeira ter emprestado o dinheiro para a sociedade, a instituição financeira passou esse dinheiro para o Banco Central, que assim ele reduziu, se ele tinha 100 para emprestar e emprestou 60 para o Banco Central, ele só vai ter 40 para emprestar para a sociedade. Imaginando que eu tenha 50 pessoas querendo se utilizar de uma unidade monetária, R$1, vamos botar aqui, tá? Eu tenho 50 pessoas querendo R$1 e só tenho R$40 para oferecer, como é que eu vou fazer para selecionar esses 40? Eu tenho diversas formas. Posso selecionar, só vou emprestar para quem for São Paulino. Seria um critério razoável, mas não. Ele fala, só vou emprestar para quem me pagar mais juros. Aí ele eleva a taxa de juros desses R$40. Então, dessas 50 pessoas, algumas delas vão desistir do empréstimo quando essa taxa de juros subir. E aí, nesse caso, eu vou ter uma desistência de 10 pessoas e 40 pessoas toparão pagar essa taxa de juros mais elevada. Então, como menos pessoas vão pegar dinheiro emprestado, só 40 vão pegar, essas 40 pessoas vão para a loja comprar produtos. A loja estava esperando vender para 50, mas só vai conseguir vender para 40 pessoas, sobrando 10 produtos na loja. Se sobram 10 produtos, o que essa loja vai ter que fazer com o preço desse produto? Aumentar ou diminuir? Diminuir o preço para conseguir
desovar para conseguir vender esse estoque. Na hora que ele reduz o preço, o que acontece com a inflação? A inflação diminui. O processo é esse então. Eu retiro o poder de empréstimo dos bancos, daí o banco, se for emprestar, empresta com a taxa de juros maior, a sociedade pega menos dinheiro emprestado, com menos dinheiro no bolso, ela consome menos. No momento em que ela consome menos, o dono da loja, é obrigado a vender o estoque restante por um preço menor, reduzindo assim o preço. Beleza? Então, o que o Banco Central vai ter que fazer aí no caso? Venda de títulos públicos no mercado aberto. Esse mercado aberto é o chamado mercado secundário de títulos. Mercado secundário. Tá bom? Beleza. Vamos para a próxima. Os fundos de renda fixa, por vezes, são os ativos mais rentáveis para o investidor, superando os CDBs e o dólar comercial. No enfoque técnico-conceitual, um fundo de investimento é constituído pelo total dos recursos de muitos investidores, com objetivos semelhantes, convertido em cotas que são divididas entre seus mesmos investidores, denominados cotistas, tornando cada um deles dono de uma parte do fundo, proporcional ao valor que investiu. Muito bem. Nesse contexto, o fundo de investimento, que pode investir em diversas dessas classes de ativos, tais como títulos públicos e privados, pré-fixados ou pós-fixados, derivativos, câmbio, ações, com grau de risco graduado de alto a muito alto, conforme a sua política de investimentos, é denominado de quê? Fundo de ações, fundo de curto prazo, multimercado, renda fixa ou referenciado. Vem comigo aqui, ó. A dica dessa questão é a seguinte. Fundos de investimento, você vai falar, professor, mas isso é atualidade de mercado financeiro? Não. Na verdade, uma dica para você para suas próximas provas. Tá bom? Professor, mas eu vou passar nesse, eu sei que você vai passar nesse, mas de repente você quer fazer um concurso para trabalhar mais próximo da sua casa, fazer para uma outra região, muita gente sai do seu estado para fazer em outro. O que eu quero te dizer é o seguinte: na hora de estudar atualidades do mercado financeiro, estude conhecimentos gerais do mercado financeiro. O que ele quer, na verdade, cobrar não é atualidades, é conhecimentos gerais do mercado financeiro. Fundo de investimento foi explicado na sua aula de investimento. Qualquer site também você encontra isso com facilidade. Um fundo de investimento é quando você não quer investir sozinho, por não ter dinheiro suficiente ou não ter conhecimento. Você vai a um banco e pede, banco, eu quero pegar uma aplicação onde eu possa investir pouco, mas aplicar em diversos produtos ao mesmo tempo. Como você, pessoa física, não tem o conhecimento, o banco vai pegar profissionais capacitados e investir o dinheiro não só o seu, de várias pessoas. Esse é o fundo de investimento. Ora, o fundo de investimento ele pode ser soberano quando só invista onde? Em títulos de renda fixa. Ele pode ser misto ou multimercado, quando investe em renda fixa e renda variável. E pode ser um fundo que só invista em renda variável, que ele só vai investir em ações, em derivativos. Aqui o nome já diz tudo, era só você ter tranquilidade. Se ele está falando que investe em títulos pré-fixados, pós-fixados, ações, está investindo em tudo, é claro que ele só pode ser um. O quê? Um multimercado. Ele não podia ser de ações, porque investiria só em ações. Então, é só você ficar atento à nomenclatura. Veja só comigo nas alternativas. É um título de ações? Não, porque não é só ações. De curto prazo? Pode ser de médio, de longo prazo. Renda fixa? Como renda fixa se o cara está investindo em ações? Referenciado e multimercado, obviamente que você não vai ter dúvida. É multimercado, atuando em diversas ações. Questão 25. Corta para mim. Essa questão 25 é uma questão que tem que ser anulada. É uma questão de atualidade do mercado financeiro? É. Nem de mercado financeiro. Aqui, eu diria até uma de atualidades convencional.
Eu até admitiria essa questão, e não entenda que eu esteja sendo soberbo, não é isso? Quando eu digo eu admitiria, no sentido de que faria todo sentido para você se ele te cobrasse o seguinte: olha, o G20, dentro do G20 tem a Troika, que é uma cúpula onde essa cúpula vai atuar nos países em dificuldade financeira. Quem são os integrantes dessa Troika? Ele poderia te cobrar. Olha, é o presidente do BCE, o Banco Central Europeu, é um representante do FMI, é um representante da Comissão Europeia, formando então 3 integrantes, 3 grupos diferentes aí, sendo essa troika. Troika, portanto, seria essa tríade. Venha comigo, leia o texto comigo, olha só. O grupo dos 20, G20 financeiro, reúne anualmente os líderes das principais economias avançadas e emergentes do mundo, a fim de enfrentar os desafios econômicos e globais, enquanto os ministros das finanças do G20 e os dirigentes dos bancos centrais se reúnem várias vezes durante o ano. Em 2014, a cúpula dos líderes ocorreu na Austrália, isso é importante saber, em Brisbane, em novembro, sendo sua agenda focada na promoção do crescimento econômico mais forte, através das melhorias de resultados comerciais e de emprego, em tornar a economia mundial mais resistente para os choques futuros. A presidência do G20, para garantir a continuidade dos trabalhos, opera com o esquema tripartite, denominado Troika. Primeiro erro, essa Troika é com K que é Troika, tá bom? Já está errado aqui, ó. Que na reunião de 2014 foi composto por representantes da Austrália, e aí olha só o que ele está querendo te cobrar. O representante da Austrália, porque a Austrália era presidente do G20. Na verdade, aqui o que ele está te dizendo é, como é dentro do G20, o presidente do G20 comanda a Troika, como se fosse um membro da Comissão Europeia. E aí é como se fosse assim, o presidente do G20 de 2014, Austrália. Presidente do G20 de 2013, a Rússia. Presidente do G20 que vai ser em 2015, ou já é em 2015, é a Turquia. Mas veja, a Troika de verdade, que é com K, ela é formada por 3 integrantes. O BCE, o Banco Central Europeu, representantes do Banco Central Europeu, inclusive seu presidente atuando diretamente, representantes do FMI, vou ter um representante do FMI e vou ter também o representante da Comissão Europeia. Da Comissão Europeia. Então, a Troika, na verdade, é formada por esses 3 integrantes. Representante do Banco Central Europeu, do FMI e Comissão Europeia. O que ele tinha que ter te cobrado era isso aqui, ó. Quem faz parte da Troika e não quem era o representante do G20 dentro da Troika, entrando no grupo como se fosse o representante da Comissão Europeia. Olha lá, ele quer dizer o seguinte, olha, os países que estarão relacionados à Troika, de uma forma para comandar a Troika, comandar o BCE, o FMI e a Comissão Europeia, quem comanda também é uma tríade de países, que é formada pelo atual presidente do G20, o presidente do G20 do ano anterior, da Rússia, estamos pensando do atual no sentido de 2014, viu? A atualidade do ano de 2014. O atual, Austrália. O futuro, até então, porque lembra que essa questão é de 2014, já que a reunião é de 2014, o atual presidente é a Austrália. O presidente seguinte, Turquia, o presidente anterior, a Rússia. Por que eu coloco o presidente seguinte no grupo? Justamente para ele já saber qual é a tendência dessa troca para o ano vindouro, para o ano seguinte. Por exemplo, voltando aqui para mim. Por exemplo, temos o seguinte, a Troika a ser formada nesse ano de 2015
é formada pela presidente do G20 de 2014, o presidente do G20 atual e a China, que já vai ser a próxima integrante da Troika no ano que vem. Então agora eu tenho a China entrando também. A China já sinalizou. E aí agora, para participar dessa Troika, a China já vai entrando aí, já sinalizou, ela já se manifestou nesse sentido. E eu ainda vou além. Tudo bem, para a prova não influenciar muito não. Pelo seguinte, o que acontece? No dia 9 de fevereiro, agora, a Troika foi por terra, ela acabou até. Eu acabei colocando uma questão de algo que deixou de existir. A Grécia conseguiu acabar com essa Troika, incluindo mais 2 membros aí na Troika. Por quê? Porque o governo grego não estava aceitando esse controle por esses 3 institutos. E aí o G20, mesmo a contragosto da Alemanha, resolveu, não, vamos deixar de ser Troika, vamos incluir mais 2 membros aqui, um representante grego, outro representante da União Europeia, relacionado a parcelamento de financiamentos de dívidas, e veja só, teve a infelicidade de cobrar algo que acabou de ser destituído, entendeu? Então veja, eu vou pedir essa anulação, claro, eu preciso da tua senha, da tua matrícula, então já te dou a dica para você fazer o recurso hoje ainda, tá bom? O que você vai colocar nessa questão? Vai colocar assim, primeiro, solicito a anulação da questão número X, devido à ambiguidade de conceitos. O conceito de Troika é, na verdade, a sua composição formada pelo representante do FMI, representante do Banco Central Europeu e representante da Comissão Europeia. Quando ele cobra da gente os integrantes, os países integrantes da Troika, ele está se referindo aos países que vão comandar as ações dentro da Troika, que são os presidentes do G20. Então, na verdade, o enunciado da questão não deixou claro o que ele queria. Portanto, não se trata de tema relacionado à atualidade do mercado financeiro. Solicito a anulação da questão. Tá ok? Você pode solicitar a anulação desse item. É fácil ganhar? Não é não, mas o embasamento é esse. A questão ela ficou ambígua, porque no enunciado, na hora que ele coloca, voltando aqui para a gente finalizar, olha só, na hora que ele coloca a presidência do G20 para garantir a continuidade dos trabalhos, opera com esquema tripartite denominado Troika. Na hora que ele denomina Troika, ele tem que se referir a BCE, FMI e Comissão Europeia, que na reunião de 2014 foi composto por representantes da Austrália, da Turquia e da Rússia. Tá certo, vai ser lá para a letra E. Mas se você pensar que os membros do Banco Central Europeu, representante do Banco Central Europeu, do FMI e Comissão Europeia, os 3 membros não têm essas nacionalidades. Não tem. Tá bom? E mais, o Putin ainda saiu na atual Troika, estava lá na reunião do G20 em novembro, ele saiu antes do prazo, alegando que tinha outras atribuições a fazer, fez pouco caso. Mas independente disso, o que eu estou te falando é que na hora que ele denomina Troika, você vai dizer, há também aqui nesse caso um erro, porque a Troika é formada, no sentido econômico que ele está buscando, é formada pelos representantes dos 3 países. Então é isso. Nós tivemos essas questões de atualidades do mercado financeiro. Não eram questões simples. Essa 25, por exemplo, para acertar, digo a você, só no chute, porque como é que você iria saber, né, que seria essa alternativa? Você até poderia lembrar que a Austrália é a atual presidente do G20 e tal, mas além disso, saber quem foi o presidente no ano anterior e no ano seguinte, muito difícil, tá bom? Mas então, olha só, se as questões foram difíceis, não foi difícil só para você não, foi difícil para todo mundo. A média dessa prova vai ser baixa, não perca sua confiança não, acredite sempre, eu conto com o teu apoio para que você possa entrar com recurso nessa questão para que você consiga aí passar no concurso. Eu conto contigo. Um grande abraço do seu professor Beto Fernandes.